Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando próximo da Semana Santa. Próximo domingo, já será domingo de Ramos, quando iniciaremos a Semana Santa. E naquela semana, chamada Semana Santa, nós iremos concluir o tempo da Quaresma e viver o grande tríduo pascal, que é o centro de toda a liturgia, onde nós celebramos a vida, morte e ressurreição de Jesus. E, ao mesmo tempo, esse mistério da Páscoa, que marca a nossa vida e a história da Igreja. Portanto, lembramos que no próximo domingo, domingo de Ramos, nós encerramos a campanha da fraternidade, com a grande coleta da solidariedade. Aquilo que nós economizamos na penitência, no jejum, nós somos chamados a depositar nas ofertas para servir depois a trabalhos sociais em nossas dioceses e em toda a Igreja do Brasil, que através justamente da coleta da solidariedade e do Fundo Nacional da Solidariedade vai prover a tantas necessidades e tantos projetos que chegam até esse fundo de solidariedade, que é fruto de todo o sacrifício de conversão do povo católico durante o tempo da Quaresma. Lembrando uma coisa, se termina o tempo da Quaresma, no tempo da Quaresma, e termina a campanha da fraternidade, mas não termina o tema. O tema fraternidade, superação da violência, é um tema constante. Esse coração transformado, onde brotam todas as violências, deve continuar sendo transformado para que o coração transformado brote também a solidariedade, a fraternidade e a transformação desse mundo. Por isso, durante esse ano, durante semanas, dias, meses temáticos, nós iremos voltar com o tema da campanha da fraternidade, fraternidade, superação da violência. E vós sois todos irmãos. Mas não só durante o ano vamos voltar com o tema, mas é um tema que deve continuar como projeto, como programa em todas as nossas dioceses, paróquias e comunidades, de cada vez mais, enquanto igreja, sermos fermento no meio da massa, ou como lembra bem o lema do ano do laicato, sal da terra e luz do mundo, para que a superação da violência vá acontecendo. Possamos ser algo que os cristãos vão fermentando para que isso aconteça cada vez mais. Portanto, se conclui a campanha da fraternidade enquanto campanha, neste próximo domingo, por isso nossa exortação para que possamos contribuir bem na coleta da solidariedade, mas o tema continua não só durante o ano, mas toda a nossa vida. E com o Domingo de Ramos, além de concluir a campanha da fraternidade, nós iniciamos uma Semana Santa, onde concluiremos a Quaresma, teremos o Tríduo Pascal e no final do Tríduo Pascal, a grande festa da Páscoa do Senhor, onde nós anunciamos, proclamamos e acolhemos o Senhor que está vivo, ressuscitado, que vence a morte e o pecado e a nossa vida e a nossa paz. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, amanhã, na segunda-feira, nós celebramos o dia de São José. São José, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, é o dia em que o Papa Francisco iniciou seu ministério há 5 anos atrás. Ele foi eleito no último dia 13, fez 5 anos da sua eleição, e no dia 19 começa a sua missão, que há 5 anos justamente tem levado adiante. Portanto, queremos também nesse final de semana que antecede Semana Santa, especialmente nessa segunda-feira, dia de São José, agradecer a Deus pela eleição do Papa Francisco, seu início do seu ministério petrino e pedir ao Senhor todas as luzes necessárias para que ele continue vivendo a sua missão de Pedro hoje, levando adiante a igreja nesse tempo de tantas confusões e complicações desse mundo, tanta mudança, mas que possa ser aquele que confirma os irmãos na fé.
Portanto, a semana do dia 13, quando foi eleito, o dia 19, quando iniciou o seu ministério petrino, solenemente na Praça de São Pedro, deve ser a nossa unidade com o Papa Francisco, para que possa viver longos anos e continuar servindo a Igreja com generosidade e alegria, como tem feito sempre. Nesse quinto domingo da Quaresma, domingo que antecede a Semana Santa, meus irmãos e irmãs, nos fala realmente dessa nova lei, da alegria do Senhor, que estabelece a salvação numa nova aliança. É interessante que no livro do profeta Jeremias aparece já no Antigo Testamento: concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. É a única vez que aparece no Antigo Testamento o termo nova aliança, já anunciando que, além da aliança do Antigo Testamento, haverá uma nova aliança, que justamente essa aliança imprimirei a minha lei nas suas entranhas e inscrevê-la em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, pois perdoarei a sua maldade e não mais me lembrarei do seu pecado. Portanto, a nova aliança, e que nós sabemos, a nova aliança, meus irmãos e irmãs, acontece em Jesus Cristo, da vida por todos nós. E na leitura do Evangelho de João, leitura desse final de semana, vai justamente Jesus, quando alguém o procura, como aconteceu aqui, aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, alguns gregos que gostaríamos de ver Jesus. Jesus se apresenta. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Portanto, Jesus vai lembrar: sinto-me angustiado, que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Portanto, meus irmãos e irmãs, a nova aliança acontece na vida, morte e ressurreição de Jesus, não é? E ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, escutou a voz do alto, que vai dizer: eu glorifiquei e eu glorificarei de novo. E essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. E agora o julgamento desse mundo, ou seja, o chefe desse mundo vai ser expulso. Ou seja, Jesus que vem vencer o mal, vencer o demônio, vencer o pecado. Portanto, essa nova aliança que fala Jeremias acontece em Cristo, que dá vida por todos nós, que vence o maligno e que derrama seu sangue por nós. E que nós somos chamados a acolher em Jesus Cristo essa nova vida, para que, vivendo essa nova e eterna aliança, nós possamos também viver com o coração renovado, com a vida renovada, e no meio dessa sociedade complexa, carente, necessitada, experimentar que é possível uma nova vida, possível ser alguém que acolha Jesus Cristo e que acolha essa nova aliança que Cristo faz com a sua morte e ressurreição. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, supõe de nós esse arrependimento, essa abertura para uma nova vida. O salmo de resposta da leitura primeira, quando Jeremias fala da nova aliança, fala: criar em mim um coração que seja puro, é o refrão, e é do Salmo 50, que é o Salmo penitencial. Tende piedade, meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Ou seja, criar em mim um coração que seja puro. Durante esses dias de Quaresma, nós fomos exortados, chamados, tivemos a oportunidade de celebrar o sacramento da penitência ou da confissão. Quem ainda não fez, ainda está em tempo para que nós cheguemos à Páscoa purificados, renovados. Criar em mim um coração que seja puro, Senhor. Ele fez conosco uma nova e eterna aliança, que derramou seu sangue na cruz e, ao mesmo tempo, por todos nós, para que tenhamos a vida. Tanto, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade para que nós, nessa semana que antecede a Semana Santa, para que nós renovemos a nossa vida, o entusiasmo cristão,
para continuarmos a viver com alegria e como fermento no meio da massa essa nossa vida cristã. De maneira especial, os leigos e leigas, nesse ano do laicato, para que sejam cristãos batizados, católicos, presentes na sociedade e que, por isso mesmo, na sociedade, são sinais, testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, Deus fala que aquele que se arrepende dos seus pecados, como lembrava o Salmo de resposta à leitura primeira, no Evangelho, fala que, assim como Jesus dá vida por todos nós somos chamados também a nos entregarmos ao Senhor. Ou seja, quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ou seja, assim como Jesus dá a vida por todos nós somos chamados a entregar nossa vida ao Senhor. E quanto mais nos entregarmos nossa vida ao Senhor e vemos segundo o Evangelho, mais encontramos a vida, a verdadeira vida, que não se dilui num certo momento, num certo efêmero, uma efêmera alegria, mas que persevera mesmo em meio às cruzes, às dificuldades e às dores. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus, a segunda leitura desse domingo, vai lembrar-me de que o Senhor deu vida por todos nós, mas o Senhor o ressuscitou. Deus o ressuscitou e deu vida por todos nós. Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus deu vida por todos nós e tornou-se causa de salvação para todos nós que andamos pelos seus caminhos. E, ao mesmo tempo, o Senhor morreu na cruz, mas está vivo, ressuscitado, por isso ele foi atendido, ou seja, a morte não mata mais. A morte é apenas uma passagem para a eternidade, onde nós sabemos que nos aguarda o Senhor, nosso Deus, que é a Trindade, para que nós possamos fazer parte da vida da Trindade. Mas, enquanto isso, suponho que nós renovemos a aliança, nós acolhemos a nova e eterna aliança e que, como consequência disso, vivamos uma vida aberta cada vez mais ao Senhor. A palavra de Deus, colocando em prática a palavra do Senhor, entregando nossa vida por causa de Cristo, não tendo medo de dar a vida de cada um de nós pelo Senhor. É a palavra de Deus desse quinto domingo da Quaresma, já há uma semana da Semana Santa, em que o Senhor nos chama para podermos cada vez mais acolher e vivenciar melhor essa nova e eterna aliança. A nova aliança, anunciada já no Antigo Testamento, se realiza, concretiza em Cristo, morto e ressuscitado, e cabe a nós acolhê-la, acolher como dom e não ter medo de entregar nossa própria vida. E quanto mais nós nos doamos, mais encontramos a vida. É uma lógica que não é muito da nossa cabeça. Nós somos assim levados a outro tipo de ideia, outro tipo de lógica. E, no entanto, estamos vendo onde tem levado as pessoas e o mundo de hoje nessa lógica humana. A lógica de Deus, a palavra de Deus, só da entrega da vida, da disponibilidade de viver a vida com Cristo, para podermos anunciá-lo e dizer que o mundo tem jeito, quanto mais se deixar configurar por Cristo, conduzir pelo Senhor, acolher a nova e eterna aliança. Tenho certeza que na semana que agora nos separa da Semana Santa, nós iremos preparar ainda mais os nossos corações para vivenciar a nossa vida de conversão, na oração, na esmola, no jejum, como bem é tradição no tempo da Quaresma, e essa mudança de vida, que é acolher a graça de Deus, o dom de Deus de uma vida nova e não ter medo de entregar a vida, de consumar a vida pelo Senhor, na graça do Senhor. Que ao celebrarmos nessa semana o 5º aniversário da eleição e do início de pontificado do Papa Francisco, nós vivamos e acolhamos
essa nova e eterna aliança no Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.